Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. A gente vai falar da greve do metrô em São Paulo, que pegou muita gente de surpresa hoje. Ontem, Ernesto Araújo prestou depoimento na CPI da Covid. Hoje é a vez de Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde. O Brasil registrou ontem mais de 2.500 mortes pela Covid e os Estados Unidos estão registrando queda no número de casos e de mortes pela doença. O dia começou complicado para o paulistano porque funcionários do metrô estão em greve. A SP Trans, a empresa que administra o transporte público na cidade, colocou ônibus para fazer o mesmo trajeto dos metrôs. Essa paralisação afeta as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e a 15 prata. As linhas 4 amarela e 5 lilás, que são privadas, funcionam normalmente. Pouco depois das 7 da manhã, alguns trechos da linha azul, verde e vermelha já começaram a operar. A paralisação foi decidida ontem em assembleia. O sindicato da categoria diz que representantes do metrô não participaram de uma audiência de conciliação que estava marcada para ontem no Tribunal Regional do Trabalho. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a greve do metrô em São Paulo. Na faixa de Gaza, os bombardeios do exército de Israel e os disparos de foguetes palestinos continuam, apesar dos esforços da diplomacia internacional. Os confrontos entre israelenses e palestinos se intensificam. Nesta terça-feira, houve distúrbios entre as forças de segurança de Israel e manifestantes palestinos em Nablus, cidade da Cisjordânia ocupada. Uma greve foi convocada no território pelo partido Fatah de Mahmoud Abbas. O chamado teve eco nas cidades árabes israelenses e nas cidades mistas de Israel, onde as tensões entre judeus e árabes permanecem altas. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional ampliou a ofensiva diplomática com o objetivo de deter os bombardeios do exército israelense em Gaza e os disparos de foguetes palestinos contra o Estado hebreu. O confronto também se cristalizou em torno da abertura de uma passagem para Gaza, destinada a possibilitar uma primeira entrega de ajuda humanitária no enclave. Mas a passagem de Kerem Shalom foi aberta por apenas algumas horas e novamente fechada por Israel após o lançamento de projéteis palestinos. A prioridade é a pausa imediata de toda a violência e a implementação de um cessar-fogo não apenas acordado, mas sim colocado em prática. O objetivo é proteger os civis e dar completo acesso humanitário a Gaza. Desde o início do conflito em 10 de maio, 213 palestinos, incluindo 61 crianças, morreram em Gaza e mais de 1.400 ficaram feridos. O balanço foi fornecido pelas autoridades palestinas. Já em Israel, 12 pessoas morreram, incluindo uma criança, e 294 ficaram feridas por foguetes. Os conflitos entre Israel e o Hamas pioraram a crise humanitária em Gaza. As novas tensões também trazem de volta velhas batalhas por moradia em Rafah, cidade onde vivem judeus e árabes. Os policiais tentam frear a violência que estourou em Rafah e em toda Israel entre a maioria judia e os árabes, que formam uma minoria de 20%. Sinagogas, mesquitas, cemitérios, um teatro, restaurantes e automóveis têm sido atacados e o medo entre os moradores vem aumentando. Queimaram o carro do meu amigo à noite, sem razão, estava estacionado em casa, uma selva. É bastante apavorante viver aqui, mas ainda assim acabamos de comprar algumas coisas no supermercado. Não me sinto seguro, acho que a polícia não está fazendo bem seu trabalho. Apesar da recente hostilidade, as tensões em Rafah já existem há bastante tempo. Os árabes pobres são expulsos de suas casas sociais para serem substituídas por apartamentos luxuosos. A família Jarbot, que vive em Rafah a vida toda, tem enfrentado uma batalha desde 2018 com o administrador público das moradias sociais, Amidar, que tenta desalojá-los. A tensão aumentou um dia e os filhos de Etaf agrediram homens que tiravam fotos da propriedade e foram presos. As pessoas aqui estão explodindo, eles começam a atacar sua casa, as pessoas já não podem suportar. Um de nós pode estar sentado em casa e eles vendem e nos tiram. No bairro de Ajami, tiram todo mundo, Amidar tirou as pessoas.
Depois de 7 décadas de controle israelense, os árabes de Rafah misturam sua língua com o hebraico e muitas vezes estudam e trabalham na sociedade judia israelense. Mas o custo de vida crescente e a pressão de Amidar alimentam os temores de que os árabes sejam expulsos da cidade. Isso reforça a solidariedade deles com os palestinos de Jerusalém e Gaza, mas prejudica o frágil tecido social de sua própria vizinhança. A crise entre palestinos e israelenses no Oriente Médio tem repercutido no mundo todo. Ontem, manifestações foram registradas em vários países. Em Beirute, capital do Líbano, palestinos e apoiadores do movimento armado Hezbollah foram às ruas apoiar a causa palestina. Hoje estamos aqui para provar que os palestinos não são os únicos donos da causa palestina, mas também os libaneses e todo o povo árabe. E assim como eles dizem, oferecemos o nosso sangue e espírito por vocês, Palestina. Dizemos a mesma coisa. Mais de 100 pessoas se concentraram em frente à Embaixada de Israel na Espanha, pedindo o fim da agressão indiscriminada e violação dos direitos humanos. Gritos de ordem como "as terras roubadas vão ser tomadas de volta" foram entoados durante o ato. Famílias que vivem nessas casas há anos, as levaram para fora e agora dizem que tem que deixar o local para levar os israelenses para essas casas. Claro, uma vez que você vem buscar sua casa, você tem que lutar, porque não é seu direito tomar uma casa que não é sua. Não é seu direito comprar uma casa que não é sua. No Irã, manifestantes queimaram bandeiras dos Estados Unidos, aliado de longa data dos israelenses. O dia foi de mais confrontos em Israel. Na cidade de Hebron, perto da mesquita Al-Hussein, forças de segurança e palestinos se atacaram. Em Jerusalém, embates foram registrados perto do portão de Damasco, com autoridades israelenses disparando canhões de água, granadas de choque e gás lacrimogênio. Várias prisões foram realizadas no local. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de uma operação que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. 160 policiais federais cumprem 35 mandados judiciais no Distrito Federal, no Pará e em São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento de servidores do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, além de determinar a quebra de sigilos bancário e fiscal. A CPI da pandemia aprovou a convocação de 2 novos nomes ligados ao Ministério da Saúde e vai ouvir hoje o ex-ministro da pasta, Eduardo Pazuello. Ontem, Ernesto Araújo, que foi chanceler do Brasil, deu esclarecimentos aos senadores sobre como o Itamaraty ajudou no enfrentamento à pandemia. Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, apresentou as ações desenvolvidas pelo Itamaraty no enfrentamento à pandemia. Destacou que, embora as ações de saúde não sejam incumbência primária do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty agiu desde o início, protagonizando resgates e negociações. O Itamaraty teve papel central desde o início na Operação Regresso à Pátria Amada, que trouxe dezenas de brasileiros que se encontravam isolados em Wuhan, na China. E a partir daí, o Itamaraty executou a repatriação de mais de 38 mil brasileiros, a grande maioria em aviões ou ônibus fretados pelo governo brasileiro através do Ministério das Relações Exteriores. Foi a maior operação consular e humanitária da história do Itamaraty. No combate à Covid, propriamente dita, onde a definição das estratégias coube primordialmente ao Ministério da Saúde, o Itamaraty atuou para viabilizar as importações de doações, de equipamentos, itens de proteção pessoal e para a execução da estratégia de vacinação. Em janeiro de 2020, logo no início do que viria a ser a pandemia, postos do Itamaraty no exterior foram instruídos a começar a prospecção de pesquisas de medicamentos e vacinas, em coordenação com o Ministério da Saúde. Manifestamos, desde junho de 2020, a intenção de aderir ao consórcio COVAX da OMS, tão logo essa iniciativa foi definida, e dela participamos ativamente desde então. Sobre a carta da Pfizer, enviada ao governo federal em setembro de 2020, com a oferta de doses de vacina contra a Covid-19, Ernesto Araújo disse que soube do documento, mas não tomou providências por entender que a estratégia de imunização caberia ao Ministério da Saúde. O ex-ministro afirmou não ter comunicado ao presidente Jair Bolsonaro sobre a carta, pois achou que outra pessoa teria feito isso. O ex-ministro também foi questionado sobre as ações de
ajuda à população do Amazonas durante a crise do oxigênio. Em janeiro deste ano, pelo menos 28 pessoas morreram sufocadas, sem conseguir respirar. Araújo disse que houve demora na comunicação e nas respostas do governo do Amazonas. Tem duas situações específicas. Primeiro, não tenho exatamente a data, mas deve ter sido 14 ou 15 de janeiro. Fui procurado pelo governador do Amazonas, pelo governo do estado do Amazonas, para tentar viabilizar a vinda de um avião com capacidade para transporte de oxigênio dentro do território nacional. Chegou a mim imediatamente, quer dizer, pedi para que informassem a Ministério da Saúde, mas justamente para não perder tempo, já saí logo em atuação para tentar localizar onde haveria esse avião. O que me chegou, no caso do governador do Amazonas, foi de que haveria oxigênio disponível em outros pontos do território nacional e se tratava de simplesmente ter o avião, porque foi me dito que não havia aviões disponíveis naquele momento no Brasil para o transporte. O Chile não tinha o avião, os Estados Unidos tinha, e em mais ou menos 24 horas o avião americano já estava praticamente com tudo pronto para decolar. Aí eu recebi ligações do ministro da Defesa e do ministro da Saúde. O ministro da Defesa dizendo que sim, havia aviões disponíveis no Brasil, e do ministro da Saúde no mesmo sentido. Então nós imediatamente contactamos com toda urgência o governo do estado do Amazonas para que nos desse as especificações então do oxigênio, especificações mínimas das quais nós não dispunhamos e que os Estados Unidos precisavam para proceder de 2, 3 dias, e não recebemos essas especificações. O que o ex-chanceler está dizendo é que, ao comunicar o governo do Amazonas quais as especificações necessárias para que este avião pudesse transportar oxigênio para salvar vidas no Amazonas, estas informações não chegaram até a chancelaria brasileira. É isto que Vossa Excelência está dizendo? Infelizmente não. Sim. Não chegaram? Infelizmente não chegaram. Na reunião desta terça-feira foram aprovados novos requerimentos de convocação e 2 secretários ligados ao Ministério da Saúde serão ouvidos. O número 2 da pasta na gestão Pazuello, ex-secretário executivo Elcio Franco Filho, e o atual secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto, que também é presidente do plenário da Conitec, conselho responsável por assessorar o Ministério da Saúde sobre a elaboração de protocolos clínicos de tratamento. A gente vai para o intervalo, na volta vamos trazer os dados da Covid no Brasil e você vai ver também que os Estados Unidos registram agora queda nos números de casos e de mortes por Covid. Voltamos já. H 44 no horário de Brasília, a gente volta a falar da greve que está complicando a vida do paulistano. Nessa quarta-feira, os funcionários do metrô paralisaram as atividades. A SP Trans, que administra o transporte público na cidade, colocou mais ônibus para fazer o mesmo trajeto, exatamente o mesmo trajeto das linhas do metrô. A Justiça do Trabalho determinou numa liminar que 80% dos trabalhadores atuem nos horários de pico e 60% nos outros horários. Se essa regra for descumprida, a multa diária é de R$100 mil. Essa paralisação está afetando a linha azul, linha verde, vermelha e a 15 prata. A linha amarela e a lilás estão funcionando normalmente. Pouco antes das 7 da manhã, alguns trechos da linha azul, verde e amarela começaram a funcionar, mas ainda com muita gente esperando pelos trens. A paralisação foi decidida ontem em assembleia. O sindicato da categoria informou que representantes do metrô não participaram de uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, só que os metroviários estão fazendo essa greve porque eles reclamam porque estão há 2 anos sem reajuste, reclamam também da precarização do trabalho e da retirada dos direitos. O metrô afirma que fez uma proposta salarial até acima do que é praticado no mercado de trabalho. O tempo continua seco em grande parte do país. Vamos ver como é que fica a previsão para todo o país. O tempo seco volta a atuar em algumas áreas do Brasil nesta quarta-feira. O afastamento da frente fria pelo oceano afasta as instabilidades da região sudeste. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o tempo volta a ficar firme. Não há previsão de chuva por toda a região sudeste nesta quarta.
O tempo seco também persiste por todo o centro-oeste e sul do Brasil. Nestas regiões não chove. Por causa do ar seco, o amanhecer vai ser frio no sul e há possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense. Por outro lado, apesar de diminuir o volume de chuva, as instabilidades continuam em algumas áreas do norte e nordeste do país. Há risco de temporais no litoral do Ceará, no Amapá, áreas do oeste do Pará, em Roraima e no norte do Amazonas. Por toda a costa leste do Nordeste, o sol aparece e chove de forma rápida e passageira. Nas demais áreas do norte, as pancadas se concentram entre a tarde e a noite. O tempo também permanece firme sem chuva por todo o estado da Bahia, centro-sul do Tocantins e em Rondônia nesta quarta-feira. A mínima prevista para esta quarta-feira em Curitiba é de apenas 8 graus, faz 22 em Boa Vista, 18 em Vitória e 13 em São Paulo. A temperatura máxima prevista para São Paulo nesta quarta-feira é de 25 graus, faz 35 em Cuiabá, 31 em São Luís e 19 em Porto Alegre. O governo anunciou o programa Gigantes do Asfalto. A iniciativa pretende melhorar a vida de mais de 900 mil caminhoneiros responsáveis pelo transporte de 60% das cargas no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assinaram 2 decretos. Um criou a Comissão Nacional de Transportes Terrestres para desburocratizar todas as ações do setor. E os Gigantes do Asfalto, com a previsão de várias medidas para facilitar a vida de quem movimenta a economia do país, transportando as cargas. Com a ajuda da iniciativa privada, a previsão é de muitas melhorias, como o Wi-Fi, duplicação de estradas, construção da 3ª faixa e a ampliação do número de postos de parada, para os motoristas descansarem. São 36 postos certificados, serão 100 até o final do ano, para que a gente possa cumprir a lei do descanso, para que o caminhoneiro possa repousar e fazer a sua viagem em segurança. Além de renegociar as dívidas atrasadas de cerca de 700 mil caminhoneiros, com descontos de até 90%, o programa Gigantes do Asfalto deverá reduzir os custos dos caminhoneiros autônomos. Com o documento eletrônico de transportes, um recurso que poderá ser usado pelo celular, o governo espera eliminar intermediários, como despachantes e empresas de transporte, que chegam a tomar 40% da renda. E por que isso é tão importante? Porque vários caminhoneiros ou não têm a conta em banco, ou estão na estrada e não têm agência de banco. Então, você poder utilizar via essa questão digital é muito importante. O governo estima a injeção de quase 10 bilhões de reais em mais de 20 obras, que deverão gerar mais de 90 mil empregos, diretos e indiretos. Um programa que, além dos caminhoneiros, deverá causar melhorias também a todos os motoristas. Dirigir no Brasil, ainda temos muita coisa a fazer, Tarcísio. Não pode ser um ambiente de tortura, de despreocupação com a sinuosidade da pista para olhar para os barrancos. Você tem um radar fixo ou alguém escondido atrás de uma moita para aplicar uma multa na gente. A Caixa Econômica vai pagar hoje a 2ª parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em março. O valor vai ficar disponível na conta digital da Caixa e pode ser utilizado para compras, pagamentos e transferências bancárias. O saque para esse grupo de beneficiários vai ficar disponível a partir do dia 2 de junho. Hoje também vai ser liberada a 2ª parcela para quem recebe o Bolsa Família e tem um número de identificação social final 2. Nesse caso, o dinheiro já fica disponível para o saque. O Brasil já se aproxima de 440 mil mortes por Covid-19. Apesar do crescimento, a média móvel de vítimas por dia continua abaixo de 2.000. O Ministério da Saúde confirmou mais 2.513 mortes por Covid-19 no Brasil, elevando o total de vítimas para 439.050. A pasta também registrou mais 75.445 novos casos. Agora são mais de 15.732.000 diagnósticos positivos no país desde o início da pandemia. A média móvel permanece abaixo de 2.000 óbitos. Ficou em 1.930 vítimas.
A última vez em que o número atingiu esse patamar foi em 16 de março. Já a média de novos casos subiu novamente e está em 64.304 confirmações diárias. Na variação da Covid por regiões, agora 2 estados apresentaram tendência de alta nas mortes: Amazonas e Piauí. Em estabilidade estão Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 14 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. O avião com mais 625 mil doses da vacina da Pfizer chega hoje em Viracopos, no interior de São Paulo. O Brasil já aplicou mais de 59.603.000 doses das 3 vacinas disponíveis contra a Covid no país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, até o momento, mais de 39.890.000 brasileiros já foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 18,84% da população. Mais de 19.711.000 pessoas receberam a segunda dose da vacina. De um dia para o outro foram aplicadas mais de 922.492 doses da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Os estados que mais vacinaram a população, proporcionalmente, são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Nos Estados Unidos, a vacinação em massa já tem efeito nos números de casos e mortes. O país registrou os menores números desde o início da pandemia. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a média móvel semanal de óbitos foi de 545 em 16 de maio. A última vez que a média de 7 dias foi tão baixa aconteceu em março de 2020. Os novos casos diários de infecção estão diminuindo em todos os estados americanos, atingindo uma média de 30.211. Esse número é menor desde junho do ano passado, quando houve uma grande escassez de testes para o coronavírus. Cerca de 60% da população adulta americana já recebeu pelo menos uma dose da vacina anti-Covid até o momento, o que levou as autoridades a aliviar as restrições. O uso de máscaras já não é obrigatório para quem já foi totalmente imunizado. A campanha de vacinação nos Estados Unidos usa os imunizantes da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. O balanço da Universidade Johns Hopkins aponta que o mundo todo já tem, desde o início da pandemia, 164.277.000 casos confirmados de Covid. Já são mais de 3.406.000 mortes pela Covid até o momento, contando desde o início da pandemia. Ontem, na Libertadores, os 4 times brasileiros que entraram em campo perderam. 3 deles jogavam em casa. O São Paulo perdeu para o Racing da Argentina por 1-0. O jogo foi lá no Morumbi. O tricolor é o segundo colocado do grupo e pode se classificar hoje se o Rentistas do Uruguai não vencer o Sporting Cristal do Peru. O Palmeiras perdeu para o Defensa e Justiça da Argentina, jogando em São Paulo por 4-3, e mesmo assim o Palmeiras está classificado como líder do grupo. Amanhã, o Palmeiras e o São Paulo fazem o primeiro jogo da final do Paulistão. O Fluminense perdeu por 2-1 para o Júnior Barranquilla da Colômbia, jogo no Maracanã. Mesmo assim, o time carioca é o líder do grupo. O Santos foi derrotado pelo The Strongest da Bolívia, mas perdeu fora de casa por 2-1. O time do Litoral Paulista está em segundo no grupo, vai depender de uma combinação de resultados para avançar para as oitavas de final. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.